Vereador Almir Vieira, que faz às vezes de presidente da sessão, ao saudá-lo, saúdo todos os colegas que compõem a mesa diretora, os colegas vereadores que compõem o parlamento, os senhores e as senhoras que nos acompanham em plenário, com destaque para o ex-vereador e presidente dessa casa, Ivo Rades. Saudação especial para a senhora e o senhor que nos acompanham em casa. E boas-vindas ao doutor Carmo. Não vai ser fácil substituir o Bruno, mas o senhor com certeza vai se desincumbir dessa tarefa. Seja bem-vindo, sucesso, que Deus lhe ilumine para que o senhor possa ser tão bom e eficiente e correspondente para a comunidade como é o vereador Bruno. Colegas, eu tenho sempre colocado de que a nossa atividade aqui ela tem três vertentes fundamentais. É a vertente da fiscalização, a que se referiu o vereador Adriano ainda há pouco. A vertente da representação, que é aquela que mais nos toma o tempo, ou seja, fazer o meio de campo entre a sociedade e as suas pretensões junto ao Executivo. E a terceira dela é a vertente da legislação, de legislar. Essa terceira vertente, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Mas, infelizmente, vereador Carmo, é a mais maneteada e é a mais oprimida. E por quê? Porque a legislação, ou o legislador federal, abocanhou tudo. Ele fez a Constituição. Então, ele abocanhou tudo, não deixou sobrar nada. E do pouco que ele deixou sobrar, a Assembleia Legislativa acabou abocanhando mais um pouco. Então, do muito pouco que sobra para nós, mas muito pouco mesmo, ainda nós temos um problema, principalmente aqui, que eu volto a debater, vou continuar debatendo, não é uma insatisfação pessoal porque deu parecer contrário aos meus projetos, absolutamente. É o endeusamento da nossa Procuradoria pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A Procuradoria, ela tem cunho não obrigatório. Ela não obriga, ela não faz com que aquilo que ela tem decidido tenha que ser necessariamente seguido. É uma opção. E tanto é opção que a remessa do processo para parecer da Procuradoria também é uma opção. A CCJ só manda o projeto para a Procuradoria se quiser, se não quiser, não manda. Então, é um órgão eminentemente colaborativo. E aqui em Blumenau, a Procuradoria tem sido endeusada pela CCJ. Isso tem tolhido, de uma forma muito afrontosa, o debate nesta casa sobre assuntos que, às vezes, merecem ser discutidos. E eu tenho dito que o comportamento da CCJ é grave, porque não deixa discutir, não deixa conversar, não deixa o povo participar. E nós somos o povo. E eu tenho dito em tom lúdico, vou repetir. A Procuradoria não vai à reeleição. E chegar na reeleição, nós vamos ter que justificar alguns comportamentos perante a sociedade. O que eu quero registrar mais uma vez aqui, antes de dar a palavra ao vereador Caminha, é que esta casa está se furtando a discutir a maioria dos assuntos que lhe compete discutir. Inconstitucionalidade é uma coisa efêmera, passageira, pontual, oportunista. Muitas coisas que ontem eram inconstitucionais hoje não são, e a recíproca é verdadeira. Muitas coisas hoje inconstitucionais não eram antes. Então é
importante que esta casa, através da CCJ, tome a consciência de que o parecer da Procuradoria é sugestivo. E tem motivos, vereador Caminha, já lhe dou a... Tem motivo. Tem motivo. Por quê? Porque se diz que é constitucional e depois não é, sai desmoralizada. Então, é uma proteção que a Procuradoria encampa para não correr esse risco. E nós também, para não corrermos esse risco, por covardia, a CCJ, a Procuradoria é por prevenção, e nós é por covardia, com medo de discutir, com medo de enfrentar depois uma lei de inconstitucionalidade. Então, com medo do quê? Se for declarada a eventualidade de uma inconstitucionalidade, pelo menos nós discutimos, pelo menos a sociedade tomou conhecimento, e a sociedade pode participar. Acho, sinceramente, fique bravo quem quiser, tem gente aqui se acovardando com medo de discutir aquilo que nos compete discutir. Uma coisa é se aprovar uma lei, outra coisa é discutir. Esta casa não está discutindo absolutamente nada. Esta casa está surda e está cega. Quer saber da verdade? Vai para a rua e ouvir a população para ver. E eu estou cansado de ouvir a população criticar por coisas que não sou culpado, que quero discutir e esta casa não deixa discutir. Repito, está endeusando a Procuradoria e a Procuradoria não tem culpa. A Procuradoria está fazendo o papel que tem que fazer. Quem está se acovardando é a CCJ, se acobertando, se escondendo atrás de uma alegação da inconstitucionalidade quando tem que ser discutido. Com a palavra, o vereador Caminha, por gentileza. Vereador César, sim, Vossa Excelência já ultrapassou 1 minuto e 30, depois, obviamente, vamos dar aqui o que falta para terminar o discurso do senhor. Eu também tinha pedido a Vossa Excelência que também quero uma parte depois. Ouçamos, então, vereador Caminha. Vereador César, sim, parabéns a Vossa Excelência quando fala dessa temática. Inclusive, no início do meu mandato, eu não fazia parte da CCJ, muitos dos meus projetos foram arquivados. Recentemente tivemos um exemplo com o vereador Alexandre Matias, de uma legislação onde nós demos um exemplo para o Estado de Santa Catarina, inclusive com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, de uma lei que ela foi entendida como inconstitucional. Outro exemplo, Blumenau foi a primeira cidade a obrigar o uso de cinto de segurança, inconstitucional, fizeram uma maior balbúrdia. Hoje se utiliza o cinto de segurança no Brasil inteiro. Blumenau foi a primeira cidade a proibir animais em circo, era inconstitucional, fez-se a maior balbúrdia de novo, mas fomos exemplo para o Brasil inteiro. Então, concordo com Vossa Excelência, é claro que Vossa Excelência, assim como eu, somos advogados, sabemos de algumas situações que nós realmente não temos a competência, mas, recentemente, fui tratar de um recuo de faixa e entendia-se que eu estava legislando sobre o trânsito, não estava legislando sobre o trânsito. Então, é claro, como bem disse Vossa Excelência, a Procuradoria faz o papel dela, nós temos o nosso papel. Quem sabe a gente faça uma alteração no nosso regimento e que a gente tenha um grau de recurso, ou algo assim nesse sentido, para que a gente possa trazer aqui a discussão na Casa Legislativa, para que realmente discuta os temas que a sociedade precisa. Parabéns para Vossa Excelência, conte comigo. Obrigado, vereador Caminha. Vereador presidente Almir Vieira. Vereador César, sim, eu já fiz coro com o senhor várias vezes quando toca nesse assunto, e hoje aqui quero novamente reforçar aquele que eu venho sempre trabalhando aqui nesta casa. O senhor bem falou que a Procuradoria tem a responsabilidade de alertar, informar e passar a real situação. Agora, nós estamos aqui por conta da sociedade. Nós é que temos que aqui discutirmos a real necessidade juntamente com a sociedade. Muitas vezes, se eu falar para um cidadão lá fora, a CCJ não aprovou, ele não vai entender nada. Ele vai achar que eu é que fiz corpo mole e não quis fazer o meu trabalho de legislar aqui em função da sociedade. Então, eu também tenho esse entendimento. Deve ser orientado, sim, pela Procuradoria desta Câmara, a legalidade ou a ilegalidade. Mas quem deve bater o martelo somos nós aqui, se precisar degladiando, se precisar conversando, se precisar chegando a um denominador comum para que seja feito bem maior para a nossa sociedade. Parabéns ao seu discurso e já lhe concedo mais 1 minuto e 30 para o seu término do discurso. Muito obrigado, senhor presidente. Os idosos agradecem com toda certeza. Eu vou aqui aproveitar para encerrar, aproveitando a sugestão que já foi por mim feita do vereador Caminha, agora encampada pelo vereador Almir. Quem tem que decidir é o plenário.
não tem que fugir da responsabilidade, não tem que se esconder por trás da CCJ. Traz aqui para ver quem pensa e tem coragem de dizer o que pensa. Deixar a CCJ arquivar é covardia, é sacanagem. Diga aqui como é que você pensa a respeito de determinado assunto. É isso que tem que acontecer, é isso que a sociedade quer de nós. A sociedade não quer que nós venhamos a continuar nos acovardando atrás de uma sugestão da CCJ. Vou fazer marcação. Vou fazer para que nós possamos modificar o regimento interno. Quem tem que dizer se é inconstitucional ou não é o plenário, não é a CCJ. A CCJ não me representa. Vou repetir, a CCJ não me representa em termos de pensamento e de sentimento. Não me curvo. Agora, se o plenário decidir, eu me curvo. Tem que ser aberta uma possibilidade das decisões da CCJ chegarem a plenário. Tem que permitir o recurso a plenário para que todos possam decidir. E outra coisa, em direito nada é intangível. Não existe nada em direito que tenha uma única vertente. Tudo tem, no mínimo, duas vertentes. Então, que a Procuradoria, vem outra sugestão, dê as duas vertentes. Que a Procuradoria dê as duas vertentes. Eu só quero cobrar da Procuradoria coerência, mais nada. Não quero interferir na forma de pensar da Procuradoria. Agora, aqui, eu quero colocar o meu sentimento, aquilo que eu penso. E a CCJ tem impedido que eu faça isso e um monte de outros vereadores. Chega de covardia. Vamos assumir o nosso compromisso com a sociedade, que nos colocou aqui para discutir os assuntos que têm que ser discutidos. Se no final a maioria disser que é inconstitucional, quem for minoria tem que se curvar. Agora, enquanto não passar pelo plenário, eu vou continuar batendo na CCJ, repito, que está se acovardando. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, os idosos agradecem.